E aí, galera, bem-vindos ao Críticos de Filmes de Terror. Aqui é o Johnny. Já deixa o seu like, seu comentário, compartilha esse vídeo, ativa o sininho e se inscreve no canal caso ainda não tenha feito. Hoje a gente vai bater um papo com dois amigos queridíssimos, dois escritores, Iago Almeida e Marcos. Como vocês estão, galera? Oi, gente, aqui é o Iago que tá falando. É exatamente isso que o Jonathan falou. Sou escritor amador ainda não sou publicado. Sou influenciador literário, com muito foco em análise crítica e escrita criativa. Eu tenho um Instagram literário, se chama Flop Literário, flop.literário, e eu agradeceria muito se vocês me seguissem lá. Oi, eu sou o Marcos, eu também sou escritor, eu tenho um livro publicado chamado A Bruxa do Véu Negro. Meu Instagram é autor.marcosilva. De vez em quando eu posto umas coisinhas lá, umas dicas, uma divulgação. Adoraria se me acompanhassem. Uhul! Ótimo pra vocês, estamos muito orgulhosos. Não, é aquelas. Adoro. Então, Iago, me explica uma coisa que até hoje eu não entendi. Por que o seu projeto no Instagram chama Flop Literário? Flop não é coisa boa, né, meu amor? Então, é que assim, na verdade, quando eu criei o Instagram, eu criei tipo um conceito assim. Quando eu chegasse em 500 inscritos, eu mudaria o nome do Instagram para outro nome, que aí eu sairia da minha zona de flop. Mas aí eu criei um outro conceito, que a gente faz isso, né? A gente vai inventando. Onde eu abordaria bastante obras que não são tão conhecidas pelo público. Tanto livros contemporâneos, né? De autores iniciantes, que não são conhecidos pelo grande público. Quanto livros, assim, que o pessoal não conhece. Porque eu adoro ir em sebo. E sempre que a gente vai em sebo, a gente acha muita coisa diferente, né? Então eu queria dar esse direcionamento no meu Instagram. Tanto é que é muito raro eu falar de algum livro que seja muito hypado, assim, né? Tipo, não falo de nenhum livro hypado praticamente. O meu foco é mais esse, é a escrita criativa, né, a análise crítica, e falar desses livros que são um pouco fora da curva mainstream, né? O que acaba não dando tanto engajamento mais, né? Quem sabe um dia eu viro esse jogo aí. Esperamos que sim, porque tem muita coisa boa por aí fora do circuito comercial que o povo tem que conhecer, e não só quando a gente está falando de literatura, mas quando a gente está falando de cinema também, principalmente. E falando nesses temas de mainstream ou não, qual é a especialidade de vocês dois? Vamos com o Marcos primeiro. Marcos, qual é o teu gênero, meu amor? O gênero que eu escrevi, publiquei, foi Haunting, né? Foi o meu terror com um espírito acerca ali da cidade, sempre rodeando o povo, aquelas aparições, aquelas visões. Isso aí é o meu gênero, o que eu escrevi. Então você gosta de assombrar os outros, né? Gosto de assombrar os outros. E facilmente veria um fantasma depois que eu morresse. Seria meu sonho. Ai, Deus. E você, Iago? Bom, atualmente os 2 livros que eu escrevi são terror slasher. Então eu acredito que esse seja a minha zona de conforto, que eu escreva melhor. Mas eu quero me aventurar bastante pelo thriller, que é o meu gênero favorito junto com o terror. E explorar outras áreas do terror, né? Eu quero escrever muito terror sobrenatural, terror com ficção científica, tenho muita vontade. Mas realmente o que eu mando bem é terror slasher. Disso eu entendo. E para vocês dois, para vocês assim que já estão dentro do gênero, ainda é difícil compor uma obra desse gênero na escrita, ou vocês tiram de letra? Você acha que você faz com uma mão nas costas? Essa pergunta vale para os dois. Quem vai responder primeiro? Eu respondo. Assim, o caminho de escrever ali o livro, não, mesmo num gênero assim que a gente pesquisa, que a gente sabe bastante, eu acho que sempre, toda vez que a gente vai tentar de novo, vem um desafio a mais ali, uma coisa que a gente não sabe. Acho que é importante sempre se aprimorar mais, né? Então, não é fácil, mas também não é muito difícil, porque, né, a gente já conhece ali um pedacinho, a gente já está um pouco acostumado com essa situação, com esse tipo de escrita, com esse tipo de gênero. Então, eu acredito que se você conhece um pouco do gênero que você escreve, você vai ter mais facilidade em alguns aspectos.
Mas tem outras coisas que eles valem para todos os gêneros, né? Como construção de personagem, o ritmo da história. Tudo isso é uma coisa que você tem que manter independente do gênero que você for escrever. Mas o conhecimento é fundamental, pesquisa é muito fundamental, e ler bastante é muito fundamental. A pessoa que quer começar a escrever, ela tem que ter referência, ela tem que ler bastante. Isso é muito importante, né? E praticar, você tem que sempre estar escrevendo, mesmo se não for o seu livro, escreve, você tem que praticar. Prática é essencial. Tem que ter bagagem, repertório, conhecer, né? E você diria que para uma pessoa que está começando a escrever, ou até para uma pessoa que já é um escritor, assim, que já tem anos, que escreve, que já tem coisa publicada, ou não, né? Muita gente escreve só para si, deixa ali guardadinho no computador, ou compartilha só com conhecidos. Mas quando a gente está falando do gênero terror, você acha que é um desafio a mais para um autor que nunca mergulhou dentro desse gênero? Você diria que é um dos mais difíceis de se projetar ali dentro, de se escrever? Sim, eu acredito que é muito difícil, porque o gênero de terror, ele tem algumas sacadas, né, que você tem que ter, e o ritmo de uma história de terror, tipo assim, ela tem que prender. Então, quando você... Porque geralmente, vamos supor um romance. Um romance é aquela coisa padrão que dificilmente vai mudar. Já o terror não, o terror é muito amplo. Então, além de você ter o conhecimento do subgênero que você vai abordar, você tem que saber principalmente o ritmo da história, porque você tem que prender o leitor. Porque a pessoa vai pegar um livro de terror porque ela quer realmente se entreter com alguma coisa atmosférica, alguma coisa realmente assim, assustadora. Então, acho que o desafio realmente é manter o ritmo e se adentrar às regrinhas do gênero. Marcos? Fale. Me perdi. Se é difícil, mais difícil o terror? Para uma pessoa que nunca escreveu. Certo. Eu acredito que sim, né? Por exemplo, eu vou enfiar uma coisa que eu nunca escrevi, nunca tinha escrito nada sobre terror, e assim, foi uma loucura que eu tive num dia, e aí eu fui lá e escrevi. A minha primeira tentativa não deu muito certo, não deu nada certo, na real. E aí depois eu fui tentando me aprimorar ali, e aí deu um pouco mais certo, vamos dizer assim. Então eu acho que para uma pessoa que está começando, acho que a gente deve dar assim, a cara a tapa para escrever mesmo, para tentar sair alguma coisa boa, mas é um desafio, porque exige muita pesquisa, exige muito entendimento do assunto, prática, sabe? Mas é sempre bom a gente se aventurar, a gente não pode ficar nessa de vou ficar na minha zona de conforto para sempre. Isso é verdade. Uma das coisas que eu acho mais desafiadora dentro de bolar uma trama ou escrever qualquer coisa desse gênero, seja roteiro, seja livro, é que é difícil fazer a audiência acreditar no que está acontecendo. Porque muitas vezes o terror, ele pode ou cair no ridículo, e você já perde o público ali, e quando você não tem a intenção de que seja ridículo, porque a gente tem o terror que é para ser engraçado, né, que é o terrir, mas quando você não tem essa intenção e de repente a audiência tá tirando sarro do seu trabalho, é um soco no estômago, e é muito fácil de fazer isso acontecer. E outra coisa é que é difícil você realmente assustar o público, principalmente quando você está falando de fãs de terror, porque quando você está falando de fãs de terror, você está falando de uma pessoa que já leu de tudo, já assistiu de tudo, ela conhece os slashers, ela conhece as casas assombradas, as meninas possuídas pelo demônio, já viu muita coisa. Geralmente essa pessoa que gosta do gênero já está completamente insensível a tudo isso, ela já não é mais pega pelos truques. E é um gênero que, infelizmente, é repleto de clichês, repleto de fórmulas, de armadilhas narrativas, que às vezes até filmes hoje ainda caem em velhos truques, velhas armadilhas que já são ultrapassadas aí. E qualquer autor hoje que for embarcar no gênero pode acabar caindo também. E fazer um final para uma história de terror é incrivelmente complicado. Porque se você mata todo mundo, o final é muito triste. Se as pessoas sobrevivem, é final feliz, não gosto. Então, sem contar que corre muito risco de deixar pontas soltas, furos de roteiro,
ou de simplesmente você não conseguir segurar a audiência, porque quando você está contando uma história de terror, você geralmente está lidando com uma coisa muito legal chamada mistério, onde você tem que criar curiosidade, deixar a audiência instigada, e obviamente que o público quer saber tudo o que está acontecendo. Só que muita gente não tem paciência, e aí o seu suspense acaba sendo comprometido por uma pessoa que não tem paciência de esperar chegar até lá. Então você tem que fazer com que essa espera até o grande momento seja interessante. E isso é uma das coisas mais difíceis de se fazer, porque é muito fácil entediar o leitor, muito fácil entediar a audiência que está assistindo um filme, porque hoje em dia as pessoas não sabem esperar pelas coisas, né? Você tem mídias de entretenimento hoje que são voltadas para coisas curtas, TikToks de 10 segundos, vídeos de 5 segundos, músicas estão ficando cada vez menores, muita música que bomba hoje em dia dificilmente passa de 3 minutos. Então a gente está vivendo numa era, assim, numa geração que não sabe esperar, eles querem tudo para agora, tudo para ontem, e se você fizer eles sentarem para ver um filme de 2 horas ou ler um livro de 500 páginas, onde eles só vão ver o monstro lá no final, eles vão te xingar. Só que aí vem a pergunta: a culpa é do autor ou a culpa é da mentalidade de uma geração inteira influenciada pelo é rápido e tem que ser agora, tem que ser na mão, senão nós não estamos mais interessados? Então trabalhar com gênero de terror é muito difícil por causa do timing. Ele é uma estrutura de narrativa que exige tempo, exige espera, exige mistério e suspense, e muita gente não sabe acompanhar esse tipo de coisa. E é por isso que às vezes eu acho que as pessoas correm para vídeos do YouTube que dão spoiler das coisas. É aquela coisa do eu assisti esse filme para que você não precise. E aí você entra num canal e a pessoa tá ali contando o filme inteiro ao invés de recomendar para você assistir. Então é essa coisa da satisfação imediata. A pessoa já quer entrar, já quer saber o que tá acontecendo, já quer saber tudo. E não é assim que o terror funciona. O terror funciona escondendo a informação do público. Quanto menos você sabe, mais aterrorizante é. As coisas vão se desenrolando aos poucos. Então isso fica cada vez mais difícil de trabalhar. Como que vocês veem esse approach, essa abordagem entre autor e audiência? Qual a diferença entre dar o que o público quer e dar o que você quer que o público veja, o que você quer que eles experienciem? Fala disso um pouco. Olha, eu acredito que assim, se a pessoa ela tem a intenção de chegar no maior número de pessoas possíveis e se para isso ela precisa comprometer a qualidade da obra, ela vai ter que seguir a onda. Não tem como. Hoje tem muita questão do TikTok, né? O TikTok é um fenômeno e muita coisa é influenciada por lá. Então, se você quer realmente atingir um público grande, infelizmente, você vai ter que seguir a onda. E às vezes o próprio terror nem se encaixa nessa onda, né? Aí já complica um pouco. Então, assim, mas se ela quiser criar uma coisa conceitual que vai seguir fielmente no gênero, então ela vai ter que seguir um pouco contra a onda, que é o que a gente vê hoje em dia, né? Hoje em dia o forte do mercado literário que eu vejo ainda é o YA, né? Que é o gênero jovem adulto. É o que mais, junto com fantasia, eu acredito que é o que mais está assim, em alta em questão de mainstream. Então, realmente, se a pessoa quer entrar no terror, vai ser um desafio, porque bem ou mal a gente precisa pagar a conta, né? Então, se a pessoa já vai ter um trabalho, o Marco sabe como que é, né? O processo de publicação. Ela vai ter o trabalho ali para publicar o livro, não vai ter um mínimo de lucro, é complicado. O ideal seria o equilíbrio, né? Se a pessoa quer viver disso. Mas ainda assim é um desafio. Eu vou dar o exemplo da Amazon, por exemplo. Hoje, os livros, se tu entra lá nos mais vendidos da Amazon, é só capa com um homem sarado e gostoso, e a galera vai e compra mesmo e não tá nem aí. No terror eu acho que é um gênero um pouco complicado, porque ele é feito para um público um pouco mais seleto, sabe? Essas fórmulas ali que você falou, por exemplo, acho que todo mundo gosta, sabe? Às vezes, quando não é exagerado. Claro, tem que inovar um pouco, porque senão fica naquela mesmice de rodando. Parece, por exemplo, um livro. Parece o livro que eu li semana passada, isso aqui, só mudando o nome dos personagens. Mas eu acho que tem que ter uma questão de você balancear o que o público quer e o que você quer entregar. Se você balancear essas duas coisas, o seu livro pode vender, não quer dizer que ele vá vender. Se o seu ponto é vender teu livro, né? Enfim, acho que todo mundo que publica quer vender, né? Essa história de eu quero contar a minha história nem sempre é verdade. Todo mundo quer que o livro venda e exploda.
Então tem que ter a questão do balanceamento. O público tem que ler o teu livro porque a história que você está entregando ela é boa, mas algo que prenda ele porque ele gosta daquilo. Eu gosto dessa, parece uma referência aqui, uma coisa assim. Eu acho que tem que ter esse balanceamento. Sim, é verdade, mas também é muito complicado de você descobrir, às vezes, o que o público quer. Porque, de um lado, você tem o público casual, que são as pessoas que leem livros de tudo quanto é gênero, e do outro lado você tem o seu público-alvo, que no caso é o terror. Então você tem ali os fãs de terror. Muitas vezes, o que os fãs de terror gostam de consumir não é o que a maioria, as massas, gostam de consumir. Então, você entra num dilema. Eu posso dar o que a maioria quer e talvez decepcionar os fãs de terror nesse caminho. Porque, às vezes, o fã de terror que vai lá comprar o seu livro esperando encontrar aquela faísca, aquela chama do gênero, não vai encontrar porque ele vai ver ali um produto que não foi feito para ele. É do gênero que ele gosta, mas que não foi feito para ele. E aí vem o questionamento de qual é o limite entre entregar o que as pessoas querem e trair o seu público-alvo. Sim. Tem uma questão também que a gente tem que parar para pensar, que escrever um livro é um processo demorado. E às vezes se você for querer seguir fielmente o que está bombando no momento, quando você terminar de escrever seu livro, o mercado vai estar totalmente diferente. Então, às vezes, é melhor você realmente, agora que você deu essa reflexão, a gente focar primeiramente no público-alvo e torcer para chegar no grande público de algum jeito, né? Não é regra, mas hoje a gente tem aí autores que conseguem chegar no grande público, como é o caso do Rafael Montes. Ele, por mais que ele se intitule como um escritor de romance policial, para mim os livros dele são de terror, né? Para mim aquilo lá é terror, os que eu li até o momento é tudo terror. E é um autor que tá aí com série na Netflix, que tá bem bombado, vendendo bastante, então você tem que realmente ser fiel ao que você acredita. É o que eu falei ali, né? Eu acho que eu permaneço no ponto do balancear, mas é que tem que ver primeiro o que você quer entregar, entendeu? Eu quero pegar esse livro aqui e eu quero fazer que ele sustente a minha vida. Aí você pega esse livro, então, e você vê o que o público está pensando, você administra seu tempo ali, como o Iago falou do tempo passar, e às vezes a pessoa está em outra, porque as coisas no mundo de hoje são febre, né? A gente vê aí as coisas estourando do nada, e aí todo mundo quer, e do nada some. Por exemplo, o Round 6 ali. Todo mundo surtou com aquele negócio, e aí do nada todo mundo esqueceu, e é isso aí. E às vezes a gente nem vai lembrar o rosto de um ator que participou da série, porque foi questão de febre. Mas por quê? Porque entregou uma coisa de que o público gosta, entendeu? Entregou o BBB da morte ali, entendeu? E o público gosta disso, e aí eles foram lá e assistiram, e deram dinheiro, deram engajamento. Então, você primeiro tem que analisar o que você quer entregar, e depois você vê, não, eu quero fazer a minha história e foda-se o público. Vai dar errado, porque você não vai acabar escrevendo o seu livro, entendeu? Agora, eu quero escrever essa história aqui, mas eu acho que eu vou mudar esse ponto aqui, porque isso aqui não faz sentido pro público de hoje, ou as pessoas não vão entender isso aqui, ou qualquer situação desse tipo. Você tem que adaptar. E adaptando com o tempo. Você vai escrevendo, não, vou mudar aqui um pouco, mas não deixe que a sua história se torne outra por causa do público. A não ser, né, eu quero vender. Então, sei lá, escreve lá um hot de cowboy e publica na Amazon. É bem isso. E tem um ponto muito interessante que você tocou, que é essa coisa da febre, que é quando as coisas viram, entre aspas, modinha. Algo que, às vezes, o povo não para pensar é que para algo virar modinha, tem que ter acontecido algo ali no entretenimento que foi novo, que trouxe uma proposta que chamou a atenção. Porque nenhuma modinha, nenhuma febre começa de algo que já estava ali sendo produzido, vem de algo que não tinha ainda. No caso, o Round 6, né, ou sei lá, seja lá qual é o nome dessa série em outros idiomas,
Ele trouxe, sim, algo que você não encontraria nos catálogos, que é esse terror de sobrevivência à la reality show, quase, né? Quase, não tô falando que é, mas é quase, né? Que não tinha vindo a público desde Jogos Vorazes da Suzanne Collins. E sim, eu tô falando isso porque Jogos Vorazes não é de terror, mas foi a última vez em que, ou pelo menos a vez anterior, onde algo desse tipo de jogo de morte conseguiu conquistar o público. Depois disso, nada, né? Essa categoria, ela meio que morreu. Então, ela tava ali esperando para ser ressuscitada e foi Round 6 que bateu e deu algo que não tava tendo. Então, quando a gente vê as grandes obras da literatura e do cinema, essas que as pessoas chamam de, nossa, isso aqui é genial, isso é original, isso é revolucionário, isso é tão influente, por causa dessa obra tem outras 100 que também abordam o mesmo tema, todo mundo indo na onda dela. É igual a gente vê o Pânico, por exemplo, que mudou todo o slasher ali, mudou todo, né, o gênero de terror. O que aconteceu? Veio várias obras similares depois. Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado, Lenda Urbana, O Dia do Terror, todos com quase que a exata mesma premissa, tentando dizer o quê? Isso é o que está fazendo sucesso agora, então nós temos que fazer algo parecido. Se no momento é a história de vampiro que está fazendo sucesso, então você tem que escrever um livro de vampiro agora, se você quiser atingir o público. Agora, o que ninguém para pensar é que para isso acontecer, teve que ter aquela primeira obra que fez sucesso e que deslanchou uma nova tendência. E o que às vezes não entra na minha cabeça é por que o ramo do entretenimento, ao invés de ficar instigando os autores, os roteiristas, os diretores a seguirem uma tendência, por que ninguém incentiva eles a criarem a próxima grande coisa que vai bombar, a próxima grande coisa que vai criar uma tendência? Ao invés de olhar pro cara e falar, é isso que tá fazendo sucesso agora, faz um filme mais ou menos assim, igual teve Invocação do Mal. Quantos filmes de possessão demoníaca teve depois de Invocação do Mal? Por quê? Porque o exorcismo tá em alta, os demônios estão em alta, então tem que fazer filme de demônio, porque é isso que o povo quer. Por que ninguém olha para esses cineastas e fala, faça a próxima grande coisa? Faça o próximo grande sucesso. É demônio agora, mas o que vai ser o próximo? O que vai carregar o público agora? Vai ser monstro? Vai ser fantasma? O que vai ser? É isso que às vezes não entra na minha cabeça. Por que não incentiva a criação do próximo grande sucesso ao invés de seguir uma tendência? Qual que é o ponto de vista de vocês nisso? Então, eu acho que se a gente analisar os grandes produtores de filmes, de séries, enfim, as editoras, como uma empresa, a gente vai entender o porquê disso, né? Porque toda empresa precisa ter o seu lucro. Então, eles vão optar por ir por um caminho, entre aspas, mais seguro, do que tentar fazer alguma coisa fora da caixinha e acabar tendo prejuízo. Então, acho que, olhando nesse aspecto, essa é a maior razão no geral também, né? Não só no terror. Eu acredito que em todos os nichos aí, eles querem ir pelo mais seguro, que eu acredito que hoje, atualmente, seja a nostalgia. A gente está tendo aí milhares de remakes, milhares de reboots, de revivals. Então, o pessoal está indo pela memória afetiva para tentar conquistar aí um público antigo e um público novo ao mesmo tempo. Então, eu acho que eles estão pensando muito por esse lado de realmente ir pelo caminho seguro, né? Principalmente depois que a gente teve aí, né, todo esse problema da pandemia. Complicado. Voltando ali, eu tô sempre batendo na mesma tecla do negócio do coisa, mas como empresa, como o Iago falou, realmente faz sentido, porque as pessoas as grandes empresas têm medo de se arriscar, né? Tem medo de, essa ideia aqui ela é meio maluca, talvez ela pudesse dar certo, talvez ela pudesse dar certo, mas o que seria melhor para a empresa, entendeu? Eu vou pegar esse filme aqui, que por exemplo, vamos pegar o Round 6 de novo. Esse filme aqui, ele é parecido com o Round 6, ele tem os mesmos aspectos ali, é uma coisinha que chamaria bastante atenção do público, ou a empresa pegar uma ideia completamente maluca de uma coisa que às vezes poderia dar muito certo, de eu fazer ali o boom, e aquilo ali bombaria talvez muito mais do que Round 6 bombou, mas elas vão no seguro, elas têm medo de arriscar, elas têm medo de que der errado, então elas ficam lá com o seguro e a gente acaba tendo um mercado às vezes até monótono, como você falou. Não lembro se
Você deve ter, né? Quando lançou aquele filme da Freira lá, que aquele filme não é bom. Mas saiu um tanto de filme com freira de meu Deus, a maldição, a não sei o que, tudo, sabe? Tudo é a mesma coisa, só muda o nome dos personagens e a empresa vai naquilo porque acha que vai dar certo, às vezes dá até pior. Não vai dar melhor, não vai conseguir chegar no nível que aquilo, a obra original chegou, entendeu? Mas elas ainda ficam com medo de se arriscar porque pode dar errado, eu vou fazer aqui um cachê de um filme muito alto e não vou ter retorno, vou sair no negativo. Então elas vão lá no seguro, elas vão no que todo mundo já faz e a gente acaba tendo um mercado escasso. Certo, eu entendo que sim, é mais seguro você apostar em algo que já está fazendo sucesso. Mas isso acaba levando de volta a minha pergunta. Por que não apostar num novo sucesso? Porque para essa tendência começar, ela teve que começar em algum lugar, né? Então, se você fosse o CEO ou o grande produtor de um estúdio de filmes, você ia querer ser visto como o cara que faz filmes sobre a tendência ou o cara que traz as coisas que fazem acontecer? Eu lembro quando eu estava vendo um filme, não é de terror, aliás, que se chama Estrelas Além do Tempo, que conta a história de 3 mulheres negras, né, que trabalhavam ali na NASA. Elas eram matemáticas e foram graças aos cálculos, o trabalho delas ali, que os astronautas conseguiram, né, ter as condições certas matematicamente, fisicamente falando, para ir até a Lua. E elas nunca ganharam o holofote, a fama, por causa disso, né? Foram os homens brancos dentro das naves que ganharam todo o crédito. Mas tem uma cena muito legal nesse filme, que é quando uma das nossas personagens ela vai até um juiz, né, uma audiência, para pedir permissão para fazer uma faculdade, para ela se especializar mais ali na área dela. Só que nessa faculdade não podiam estudar pessoas negras, pessoas de cor. Só podia se estudar pessoas brancas. E o argumento que ela usa para ganhar o juiz é que se ele desse a permissão para ela, a causa ganha, ele seria o primeiro juiz ali do estado a dar uma vaga numa faculdade para uma mulher negra. E ela fala para ele, como você vai querer ser lembrado no futuro? Porque hoje aqui você tem a oportunidade de ser lembrado como o primeiro que fez isso. E é ali que ele se toca e dá a causa ganha para ela. Então, o que eu me pergunto não é, por que vocês estão seguindo a tendência? Não, eu entendo por que vocês estão seguindo a tendência. O que eu não entendo é por que não incentivar a inovação. A inovação nunca é incentivada. Isso é um problema imenso dentro do entretenimento. Por que todo mundo quer seguir a tendência, mas ninguém quer ser o primeiro? O primeiro a bolar uma coisa que talvez vá impactar. Porque quando você olha para trás, para as grandes obras, para os grandes títulos do cinema, todos eles são coisas que trouxeram algo que não tinha. Então por que essa parte do entretenimento não é incentivada? Ao invés fizeram um filme da Freira, foi bem de bilheteria, vamos fazer mais 50 filmes de Freira agora. Entende onde eu quero chegar? Entendi. Eu entendo. Só que eu não sei, eu acho que eu não sou o CEO da indústria cinematográfica, mas eu acho que eles têm medo, acho que essa seria a palavra, entendeu? Eles têm medo de apostar, eles ficam ali de olho, aí eles falam, olha, eu vou tentar. Às vezes, certo, tentam, deu errado, aí voltam pro buraco e falam, não, é bem melhor eu ficar seguindo essa trilha de filme que nem é tão bom assim, mas é que tem uma ideia aleatória. Eles vão lá e falam, não, esse aqui pelo menos vai garantir a minha bilheteria. Aí tem um ser humano que fala, eu vou contra todos, eu vou contra tudo, e cria ali uma coisa, talvez uma coisa que já é assim comum, mas um pouquinho ali bem bolado, um pouquinho melhor, assim, com um final um final bem feito, e fala, olha, vou lançar isso aqui. Aí lançou, bombou, entendeu? Aquele cara ali, conseguiu ganhar um dinheiro do caramba, vai tentar fazer outras coisas, vai tentar não ser aquele diretor ou aquele, enfim, que escreveu um roteiro, deu certo, e os outros todos não horríveis, ou só escreveu um e nunca mais escreveu nada. Esse cara se deu bem, as pessoas vão se espelhar nele, mas elas têm medo de tentar e fazer o que ele fez. E agora, o motivo
Eu não sei, sabe? Eu acho que eles se sentem seguros de não perder dinheiro fazendo isso. Então eles vão e perdem, né? Porque, tipo, por exemplo, esses filmes aleatórios aí que seguem a premissa da Freira, por exemplo. Ninguém ganhou o que a bilheteria que a Freira ganhou, entendeu? Ninguém, certo, não deve nem ter chegado perto do que aquele filme ganhou. Mas eles continuam nessa mesmice por medo de apostar, ou às vezes por medo de colocar a ideia no mundo e ser enxotado e não dar certo e falir. Eu acho que a palavra que definiu por que eles não arriscam é o medo. E às vezes, mesmo se for um projeto, vamos supor, à frente do seu tempo, eles precisam do lucro agora. Porque, vamos supor, que nem o Garoto Infernal. Na época que ele foi lançado, né, foi todo um fuzuê, ele foi vendido da forma errada, não fez o sucesso, eu acredito, né? Não tenho dados da bilheteria. Mas eu acho que ele não foi o sucesso que eles esperaram que seria. Porque tem um cast forte, é uma história bem ou mal inovadora. Então, assim, entre aspas, né, na época, porque tem uma questão lá da Ginger, né? Então, meio que uma cópia da Ginger. Mas, assim, eles apostaram e ele acabou se tornando um filme meio cult hoje em dia. Então é complicado, às vezes eles precisam do resultado na hora, porque tem que pagar conta. Muito complicado isso. Muito complicado. Qualquer CEO, ele quer lucro. Às vezes ele nem é apaixonado pelo ramo que ele trabalha, que ele ordena, mas ele quer lucro, entendeu? Então, infelizmente, o lucro vai vir acima de tudo e de todos. Então não adianta. A gente pode especular, mas realmente o que vai mandar vai ser o lucro. Eles podem até tentar fazer alguma coisa inovadora, mas o carro forte vai ser o que o mercado está pedindo. Você tocou num ponto muito importante, que foi o da Garota Infernal, e você falou certinho, assim, com todas as palavras. Eles não souberam vender aquele produto. Foi isso que aconteceu com aquele filme. Eles não souberam vender. Qualquer coisa, acho que qualquer publicitário pode falar isso. Você consegue vender o inferno ao diabo se você tiver uma boa barganha. Então, às vezes você tem... esse filme foi super inovador, mas foi um fracasso de bilheteria. Por quê? Tem uma resposta para isso. Como que esse filme foi vendido? Será que ele conseguiu chegar ali na audiência do público-alvo dele? Quando você vê os casos de filmes assim que são muito bons, que não bateram bilheteria, é geralmente por uma venda errada, por falta de marketing, uma propaganda errada mesmo. Porque, por exemplo, o Garoto Infernal, ele foi vendido como um filme de a garota gostosa que vai fazer, que vai acontecer, querendo meio que se vender como um produto para adolescentes, meninos, né, homens, babões. Tipo, você vai comprar o ingresso para ver a gostosa da Megan Fox. E não é isso que o filme se trata. Ele é um filme que é muito mais feito para atrair o público feminino do que o masculino. E aí o marketing acabou afastando as garotas, que são realmente o público que ia realmente se interessar por esse filme. Afastou até o público LGBT, porque ao olhar por fora parece que é uma proposta até machista, né? Vamos explorar a Megan Fox, vamos explorar a Amanda Seyfried. E assim, homens, geralmente, eles não são a grande maioria do público de terror. Acho que eles formam ali uns 30%, 40%. Se você vê as estimativas de pessoas que vão no cinema assistir esse tipo de filme ou consumem o gênero, a maioria são garotas. As mulheres são muito mais fãs de terror do que os homens. Isso é inegável. Não só por ser um gênero que tem muito mais protagonismo feminino, um gênero que tem muito mais, né, personalidade de mulheres fortes na tela e tal, mas eu não sei explicar direito, mas as moças geralmente acabam gostando mais dos filmes de terror. E uma coisa engraçada é que todo filme de terror sempre tenta ter alguma coisa para atrair macho babão. Sempre tem uma mulher com o peito de fora, sempre tem uma atriz ali seminua, eles sempre escalam as atrizes mais bonitas o possível, meio que para atrair macho mesmo. Só que a sina não é essa, porque quando você olha para a sala de cinema, a maioria das pessoas que estão ali são garotas. Então é quase que um equívoco, né? Acho que você encontraria muito mais homens numa sessão de filme de ação e muito mais mulheres numa sessão de filme de terror. Ou eu posso estar enganado também, mas até onde eu vi, até onde toda a experiência que eu tenho dentro do gênero e com essa questão de público,
É exatamente isso que acontece. Agora, é difícil você, às vezes, saber o que o público quer. Porque como o Marcos disse, como você disse, hoje é uma coisa, amanhã já é outra, né? Você vai escrever um livro hoje por causa que a tendência é essa, quando seu livro for publicado, a tendência já não é mais a mesma. Porque em 2017, nós tivemos, se eu não me engano, foi algum filme Annabelle, não lembro agora se foi o 2, foi o 3, eu tô cagando pra essa franquia, mas enfim, teve o Annabelle e foi aquele estouro de bilheteria, e Annabelle isso, Annabelle aquilo, o gênero de terror estava completamente afundado no subgênero do demonic, no demoníaco. Você entrava numa sala de cinema e todo filme de terror que tinha ali pra você ver era de alguém possuído, era de algum espírito, era de algum demônio, era de alguma coisa assim. Tinha alguém sendo exorcizado. Se não tinha alguém sendo exorcizado, não era filme de terror. E foi assim de 2009, basicamente, até 2017. E a tendência parecia que não ia sair do lugar. No ano seguinte, em 2018, chega-se o quê? Halloween. Trazendo a Jamie Lee Curtis. Uma franquia que já tinha ido pra merda, uma franquia que já estava assim, no fundo do poço, que já não tinha mais interesse nenhum de público. Assim, se alguém falasse, nós vamos fazer mais um filme Halloween, grande parte da comunidade de terror ia olhar e falar, caguei, porque até agora, né, a franquia tá no fundo do poço, e eu não sei o que vocês vão fazer para conseguir ressuscitar ela. Até porque o subgênero slasher tava super embaixo. Mas tava super embaixo. Não tinha como você fazer o slasher vingar com tanto Invocação do Mal, com tanto filme de Casa Assombrada dominando as bilheterias. E aí chega-se Halloween, uma aposta super arriscada, né, dando aquela rebutada ali na franquia. O que acontece? Ele, de repente, é a maior bilheteria de terror daquele ano e a maior bilheteria da história dos slashers até então. Ele quebrou recordes para o subgênero. Então é difícil, às vezes, você saber o que vai dar certo e o que não vai. Porque ninguém estava fazendo filme slasher. O slasher estava morto, ele morreu. Depois de Pânico 4, o slasher morreu. E aí, de repente, chega esse daí, estoura as portas, e hoje a gente está vendo muito mais slashers nas salas de cinema. Já se criou outra tendência. Até Pânico voltou, pelo amor de Deus. Agora, mês que vem, vamos ter o Massacre da Serra Elétrica. Então, você não tem como saber o que vai dar certo. Mas o que você pode fazer é saber vender. Porque Halloween ele foi muito bem vendido. Ele foi muito bem marketado. Ele acertou em cheio para atrair o público por uma franquia que parecia que já estava no necrotério. Então, tem que seguir a tendência porque eles têm medo de arriscar. Ou eles têm medo de arriscar, não diria. Eles não sabem vender. Porque filme de terror você faz com um orçamento baixíssimo, né? O que você gasta num filme da Marvel é 100, 200 milhões. Você vai fazer um filme de terror, você gasta 5. É moeda, é trocado. É dinheiro de pinga. Então, se você tá com medo de apostar dentro do gênero de terror, então você tá com medo de apostar em tudo, porque é um filme que é barato de fazer, e ainda se ele for mal de bilheteria, você ainda vai conseguir o seu dinheiro de volta. Porque se você gastou 10 milhões para fazer e você consegue 20 na bilheteria, pronto, você já se pagou. Então você tá com medo de quê? Porque até o filme de terror mais merda consegue o orçamento dele de volta na bilheteria. Então, medo de arriscar, eu não acho que seja medo de arriscar. Talvez seja uma falha de publicidade. Aí a gente pode falar que as pessoas que estão por trás do marketing são incompetentes e não conseguem colocar as pessoas na sala de cinema. Porque em 2014 aconteceu uma coisa ridícula, uma balbúrdia, que foi aquela merda daquele filme Ouija, né, o Jogo dos Espíritos. Ruim, horrível. E ele estava em cartaz com o John Wick, aquele filme do Keanu Reeves. E tinha mais gente indo ver o Ouija do que John Wick naquele ano. O marketing de Ouija foi excelente. O marketing de Ouija foi excelente. Mas quem era o melhor filme dos dois? Óbvio que era o John Wick. John Wick agora é uma puta de uma franquia. Cadê o Ouija? Morreu, enterrou. Então, medo de arriscar não é saber vender. Porque até o filme de terror mais merda consegue colocar as pessoas dentro do cinema se for vendido corretamente. Até eu paguei ingresso para ver o Ouija. Não tenho orgulho de dizer isso, mas eu fui uma das pessoas que caiu de paraquedas dentro daquela sala de cinema. Não gostaria. Então, é questão de saber vender. E quando a gente está falando de literatura, por exemplo, o Marcos, com A Bruxa do Véu Negro, teve algum momento durante a publicação ou o seu relacionamento com a editora ali, com A Bruxa do Véu Negro, algum momento em que você sentiu
que talvez você estivesse sendo menos valorizado do que outro autor, às vezes até mesmo dentro do mesmo gênero que você, talvez por você ser novato, ou talvez pela sua ideia do seu livro ser um pouco mais, digamos, difícil de alcançar? O que você tem a dizer sobre isso, sobre a sua experiência na literatura como autor publicado? Eu vou falar uma coisa que a editora que eu fui publicado, ela não é muito grande, né? Ela não é uma editora, não é uma Intrínseca da vida, uma, sei lá, no século. Ela é uma editora menor. A primeira coisa que eu fiz, eles atualizaram um site há um tempinho atrás e eles colocaram que você pode selecionar os livros por categoria. Quando eles colocaram essa função, eu fui lá na hora e falei, não, vou jogar aqui terror e eu vou dar uma olhada no que tem. Tinha alguns livros, sabe? Tinha, assim, alguns livros. Uns eu olhei por cima, investigação policial, nem se encaixava em terror, acho que eles só enfiaram ali pra coisar. Acho que é um erro bem comum isso, né? Infelizmente. A galera, então, começou a publicar alguns livros ali, eu comecei a ficar de olho. E uma coisa que eu percebi é que a galera que batia a meta da editora não era a galera que publicava um livro de terror, porque livro de terror ali não tem muito, de verdade. Alguns tem no catálogo, mas não são terror. A galera que tava batendo a meta, uma guria, ela bateu a meta em 2 dias. Eu fui dar uma olhada no livro dela, era romance de época. Sabe, eu não tenho nada contra romance de época, muito pelo contrário, mas as capas desses livros, eles são idênticos. Eu não consigo, é sempre uma mulher, um vestido e uma legenda. E a editora foi em cima dessa mulher e falou, fez uma entrevista com ela, fez isso, fez aquilo, enalteceu a mulher. E o marketing da editora não estava voltado para isso. O marketing da editora não estava voltado para o terror, né? Estava voltado para essa pessoa que estava indo bem. Ela foi entrevistada, ela tá vendendo muito, ela tem 800 mil páginas lidas no Kindle lá da Amazon. Entendeu? A editora jogava o marketing para ela. O pessoal do terror, né? A editora tem o selo tradicional, que é o selo a galera que vende bem, ou a galera que a editora leu o livro, o dono da editora leu, gostou, ou o pessoal da divulgação tá gostando bastante do livro. Não tem um livro na editora, não tem muito livro de autor tradicional, mas nenhum dos livros que tem de autor tradicional da editora, por exemplo, é de terror. Nenhum livro da editora que tem o selo lá pago, ele é de terror. Os livros, eles são todos esses, assim... Tem um de ficção científica, que eu sei que é de autor tradicional. Tem um de terror. Agora eu lembrei, tem um de terror. Tem um. E é muito bom. A editora até que deu um marketing pra ele. Pra esse cara que tem o livro de terror lá. Publicado. Ele era best-seller na Amazon. Mas... o foco deles ainda ficou lá nos romances de época, porque é o que o público é fácil, entendeu? Não tô dizendo que, quem escreve romance, não, escreva romance e vai ficar rico, que você não vai. Você tem que ter o seu marketing, você tem que ter, claro. Mas é muito mais fácil você fazer marketing com a galera do romance, porque parece que vende mais, o público gosta mais, e a gente do terror, a gente fica esquecido ali. A gente vai ficando pra trás. A gente não vai vendendo muito. Eu, por exemplo, não... A minha pré-venda foi uma luta pra bater a minha meta. Mas tem o ponto da divulgação também. Porque tem que saber fazer marketing. Como você falou lá dos filmes, tem que saber fazer marketing. E isso é uma coisa meio complicada, né? A gente sabe escrever. Eu, por exemplo, não sei fazer marketing. Esse é um ponto que eu gostei que você chegou, Marcos. Porque hoje em dia, para você ser um autor de sucesso, ou você tem um hit estrondoso, que foi o caso do Rafael Montes, né? Ele teve livros que foram, consequentemente explodindo assim, ou você vira um marqueteiro. Você tem que fazer TikTok, você tem que ficar no Twitter, você tem que fazer post no Instagram, stories, não sei o que, pra você conseguir pegar um público pra você vender. Tipo assim, você tem que ser o pacote completo, você não tem que ser escritor, você tem que ser tudo. Então, eu acho isso complicado, porque às vezes esse tempo que você perde fazendo o próprio marketing é uma coisa que a editora deveria fazer, né? A editora tem que impulsionar o seu livro, fazer chegar no público. Então, a partir do momento que o escritor, principalmente o amador e o independente, eles têm que produzir conteúdo para divulgar o livro, ele acaba perdendo muito tempo. Um tempo que ele podia estar escrevendo. Então, eu acho que as editoras deveriam realmente investir mais no marketing dos livros, porque, que nem o Marcos citou o exemplo dele, né? Se você não tiver
numa editora que é focada no seu nicho, você tem que batalhar muito mais, né? Se você não publicar aí numa Dark Side, por exemplo, um livro de terror, você muito provavelmente vai ser deixado de lado para os romances de época, para os romances soft, para as fantasias, que é o que o público pede, né? Então, eu acho que é muito complicado, principalmente no nicho do terror, né? Hoje em dia a gente tem que ser tudo, né? Escritor, influenciador, marqueteiro, né? Então, acaba ficando uma situação muito desigual, na minha opinião. Aí vem o questionamento, por que uma editora... Porque quando a gente está falando de produtos de entretenimento, seja livro, seja filme, no caso do filme você tem os estúdios, né, que fazem a distribuição, o marketing, o trailer, tudo. No caso, a editora ela é como se ela fosse o estúdio ali do livro. Por que uma editora não ia querer que todos os seus livros fossem um sucesso? Isso não entra na minha cabeça. Dela pegar e falar, a gente tem esse autor aqui que tá bombando, vamos fazer o marketing em cima dele. E o resto? O resto dane-se. Não, você como editora, você tem que querer que todos os seus títulos sejam um sucesso. Você quer ser conhecida como a casa, né, que os autores chegam, entram e acontecem. Por que todo autor de terror brasileiro quer ter o livro na Dark Side? Porque ela ganhou esse nome de tudo que entra aqui, né, vai bombar, vai acontecer. Porque não importa, o terror tem 22 subgêneros, pelo amor de Deus. Tem terror pra todo mundo. Se você quer serial killer, você tem. Se você quer casa assombrada, você tem. Se você quiser travesseiro assassino, você também tem. Então tem terror pra todo mundo. E não importa qual seja o tipo de terror que entra ali, ela é uma editora que faz acontecer. Agora, por que as outras editoras, que tem um catálogo muito maior, porque a Dark Side está publicando o quê? Terror, thriller, fantasia sombria. Então ela tem um nicho específico. Por que as outras editoras que tem mais gêneros do que ela, que estão aí publicando terror, ação, fantasia, romance, não sei o que, estão publicando tudo, não estão enaltecendo as próprias obras das suas próprias casas? É uma pergunta muito gritante. Vocês concordam comigo? Eu vou falar então. Eu acho que vai na facilidade do que é mais fácil fazer o marketing. É mais fácil você fazer o marketing de uma obra que tem uma porrada de sei lá, gatilho e sangue e facadas e etc. Onde um público é muito seleto, porque não é qualquer pessoa que pode ler esse tipo de livro, não é qualquer pessoa que gosta desse tipo de livro. O terror ele é um gênero, como eu falei, ele é um pouco... Tem um público, ele é focado num público. Às vezes a pessoa, com o passar do tempo, ela se apaixona, ela interage com algumas coisas, como foi meu caso. Eu odiava terror, comecei a interagir, eu gostei, mas não é qualquer pessoa que vai lá e fala, não, hoje eu quero ler um terror, hoje eu tô louco, não é, entendeu? Então acho que fica muito mais fácil para as editoras vender os livros de romance de época, os livros de coisa. É mais fácil vender isso aqui. Eu posso fazer um marketing em cima desse livro aqui, fazer ele vender 50, ou eu posso fazer o marketing em cima de um livro de romance de época e vender 500. Então é muito mais fácil ir lá no romance de época e o de terror, o autor que se vire, se ele vender, vendeu, se não vendeu, dane-se. Eu tenho esse livro aqui que o estoque dele bate o do terror, bate a minha meta, sei lá, de faturamento mensal da editora, pensando como um dono. Então, vamos focar em cima desse livro aqui de romance, vamos focar em cima desse livro aqui que fica muito mais fácil pra gente do que eu ir lá e gastar meu dinheiro num livro de terror e onde o público é muito seleto. Não porque tem poucas pessoas que gostam de terror, mas sim porque a gente não é muito fácil a gente achar hoje em dia uma pessoa que nasce e fala, oi, eu gostei de terror. Não, tem que ter uma introdução. E essa introdução tem que ser feita com muito cuidado. Você não pode chegar e jogar qualquer coisa na cara da pessoa, como foi meu caso, porque eu odiei na época. Entendeu? O nicho do terror, que você falou, ele é muito específico, né? E realmente a questão da introdução, ou geralmente na infância, né? Às vezes você gosta de pegar um filme assim pra assistir. Mas historicamente, realmente, o que manda, né, é o famoso conteúdo family friendly. Né? É o que vai ali estourar no grande público. Então, realmente, esse é o maior desafio, acho que atualmente, de quem escreve terror, né? Como você vai chegar num público grande, além do seu público-alvo, né? E foi toda essa discussão que a gente teve do que o mercado pede, do que o público pede. Então, é uma corda bamba, né? Tanto para a editora quanto para o autor, né? Então, eu acho que a gente deveria ter de perspectiva no futuro.
a gente tem que ter coisas originais, mas que ao mesmo tempo atenda o que o mercado pede, de uma forma que você não fuja muito do que você quer entregar. Então, vamos supor, eu quero escrever um terror de um gênero que está ali bombando no momento. Se acontecer dele não ser o hit do momento, quando você publicar, tem que tentar fazer o material mais fiel possível, um material que vai ter pelo menos ali um mínimo de qualidade para você atender o nicho do público sem ser o público-alvo. Então, acho que é esse equilíbrio que o autor de terror ele tem que ter esse jogo de cintura, né? Saber analisar o mercado, mas ao mesmo tempo ser fiel ao gênero, porque o terror ou você faz bem ou você faz mal. É muito difícil ter é mais ou menos. Não existe. Eu acho que não existe. Eu acredito que não exista isso no gênero. Então, ou você vai para se afogar, ou você vai para nadar. É compreensível, mas eu vou ser obrigado a discordar do argumento de o público de terror é menor. Eu vou ser obrigado a discordar desse argumento, porque as salas de cinema em filmes de terror, elas são sempre lotadas. Esses filmes, às vezes, ficam em primeiro lugar aqui na bilheteria. Livros de terror vendem muito aqui no Brasil. Stephen King, quando lança alguma coisa, o povo corre correndo para comprar. Não acredito que seja falta de público. Talvez seja falta de visão das editoras de saber que esse público no Brasil existe e que é muito grande. Porque a gente tem aqui em São Paulo até a Horror Expo, né, que é uma espécie de Comic Con, que é voltada só para terror. E os ingressos esgotam. O povo fica doido para conseguir ingresso para ir nesse negócio. O público ele é muito grande. E não só dentro do Brasil, mas lá fora também. Quando você vai, por exemplo, você vê como que foi a Comic Con de San Diego, por exemplo, os painéis de terror estão sempre lotados. Às vezes até mais lotado do que o da Paramount lá, que vai lançar um novo filme de ação lá com Bruce Willis, não sei. E aí, quando você olha para o que o mercado às vezes quer apostar, que são dramas, romances, que você conhece alguém que comprou ingresso numa Comic Con para ir na mesa lá do novo filme triste da Meryl Streep? Não. Eles vão ver os heróis, eles vão ver os grandes blockbusters e eles vão ver o terror. Porque é o que tem produto em cima, né? Você tem eventos que são totalmente voltados para esse gênero. E eu não estou falando só de eventos oficiais, como esses eventos de Comic Con, esses eventos de Expo. Não, caramba. Você tem a porcaria do Halloween, você tem um monte de produtos de marketing em cima disso o ano inteiro. Coisa assustadora vende, sensacionalismo vende. Por que os jornais de notícia têm tanta audiência? Quanto mais coisa desgraçada eles estão falando ali, mais as pessoas estão assistindo. Quanto mais assassinato, quanto mais acidente, quanto mais desgraça, mais audiência tem. Os telejornais. Você acha que o povo liga o telejornal, se ele começar a falar de coisa boa, não vai ter tanta audiência, desculpa, mas a verdade é essa. Sensacionalismo vende, e vende muito. Então, às vezes, até uma pessoa que não gosta do gênero de terror, ela vai acabar encontrando essa mídia em algum momento na vida dela. Em algum momento, algum amigo vai levar ela no cinema, um namorado. Em algum momento, um livro desse vai cair na mão dela. Em algum momento, ela vai ter um livro do Stephen King na prateleira dela. Mesmo que ela não seja fã de terror. Com certeza, essa pessoa um dia vai ler a porcaria do Iluminado. Então, comigo, esse argumento o público de terror é menor, por isso que eles não apostam tanto, não funciona. Porque se tem uma coisa que vende, meu amor, é história contando desgraça dos outros. Você consegue me convencer. Mas eu acho que a questão é que é mais fácil então, vamos usar essa palavra, é mais fácil tu vender o quê? Estamos em família hoje, vamos dizer que a gente está em família hoje, estamos em 15 pessoas, nossa, a família tá louca, falou, vamos pro cinema, ver um filme. Tu acha que eles vão ver o filme vão ver Pânico 5, ou eles vão ver 4 Vidas de um Cachorro, entendeu? Fica mais fácil pro povo ali ir lá no Pânico, no 4 Vidas de um Cachorro, a não ser que for uma família bem
não sei, ali as crianças já estão acostumadas, uma família que gosta do gênero, aí vai. É mais fácil tu vender, entendeu? Por exemplo, fizeram resenha do meu livro. Eu fui ler os comentários, eu li todos os comentários. A maioria dos comentários era: gostei dessa resenha, mas eu não tenho coragem para ler. Às vezes porque a pessoa não foi apresentada no gênero e acha que vai ver um filme de terror e vai... Meu Deus, eu nunca mais vou conseguir dormir na minha vida, acha que... Entendeu? Essa pessoa que disse que eu não vou ler esse gênero aqui, é muito mais fácil para ela já nascer gostando ali de um romance, de uma comédia, de uma coisa mais, sabe? Em algum momento alguém apresenta para ela o terror e ela gosta. Ótimo, perfeito. Ela tá no caminho certo de que tá gostando do terror. Ela vai seguir ali a vida dela, vai lacrá-la no cinema, na literatura. Agora, é mais fácil uma pessoa nascer. É mais fácil não, é comum. Eu nasci, vamos ver um filme hoje em família. Vamos ver um romance, vamos ver uma comédia romântica e ainda tem, né? Não é qualquer coisa que pode enfiar, porque como tu disse lá atrás, a galera quer vender, vou colocar uma putaria aqui no meio que vende. Experiência própria. Então é mais fácil vender um livro de romance, falando de uma editora, por exemplo, do que vender um livro de terror. Talvez porque o marketing do romance é melhor? Não sei. Talvez porque aquele terror ali já tá tão... Não sei. Foi uma coisa assim que já se repetiu tanto e a galera não quer mais ler. Pode ser, apesar de que os livros de romance são todos iguais. Assim, não, claro, não tô generalizando, mas, por exemplo, os do cowboy lá do coisa, é a mesma coisa, CEO e a secretária. Aí eu sou o CEO marrento, aí eu sou machista e eu bato em mulheres. Eu sou uma secretária que fala italiano, e aí eu pego ele e ele vira perfeito. Entendeu? Mas eu não sei, eu acho que o povo nasceu gostando do romance clichê e vou ler o romance clichê. Eu bato muito no romance, mas não é só esse gênero, mas é que eu tô só exemplificando para ficar mais fácil de entender. E o argumento do público, eu concordo que o público de terror ele é grande, entretanto, na literatura a coisa é um pouco mais difícil. Porque o filme, ele é uma coisa que você pode assistir com algumas pessoas, como o Marcos falou, você pode ir com a sua família, você pode ir com o seu namorado, com o seu amigo, mas o livro é só você que vai ler. E esse argumento, por exemplo, do Stephen King. O Stephen King é um fenômeno, é uma coisa fora da curva. Né? Quantos autores, vamos supor, que não são... Posso explicar? Que não são tão conhecidos do público, eles entram entre os mais vendidos do gênero. Poucos. Quase nenhum. A menos que seja alguma estreia que seja muito fora da caixinha e acabou fazendo muito sucesso. Mas senão você vai ter aquele padrão. Você vai ter Stephen King, você vai ter os livros da Dark Side e você vai ter os livros do Rafael Montes. Eu acho que na literatura ainda é mais complicado o gênero do terror. O cinema ele é diferente. O cinema ele é muito mais abrangente, até porque, por exemplo, no Brasil o pessoal não tem o costume de ler, né? A média de livro por habitante, por brasileiro, é um livro por ano. Então, a partir do momento que você já tem uma demanda mais baixa que o filme, no caso da literatura, eu acredito que ainda hoje o nicho de terror ele é mais contido. As pessoas só querem começar, como você falou, por Stephen King, por Dark Side, por Rafael Montes. Não que sejam ruins, mas que eles são os que estão de mais fácil acesso, digamos assim, né? A literatura ainda, ela não tem muita vez para coisas novas, eu acho. Eu acho que o povo gosta muito de ir na zona de conforto. Então é difícil. No cinema eu concordo. O cinema é mais abrangido, né? Gente. Então na literatura ainda é complicado, na minha opinião. Sim, realmente é um problema essa questão da leitura no Brasil. O brasileiro realmente é um povo que não lê. Isso realmente é verdade, não tem nem o que falar, não vou mudar nada do que você falou. Mas igual o Marcos falou, questão de público. A família, eles vão ver qual? 4 Vidas de um Cachorro ou Pânico? Eles vão ver 4 Vidas de um Cachorro, porém, Pânico não foi feito para eles. E segundo, se você me fizer essa mesma pergunta com outro filme, eles vão ver 4 Vidas de um Cachorro ou 50 Tons de Cinza? Óbvio que eles vão ver 4 Vidas de um Cachorro, porque 50 Tons de Cinza não foi feito para eles. E ainda assim, 50 Tons de Cinza é um baita de um sucesso, tanto literário quanto cinematográfico. Então é a questão do público-alvo.
O que a editora pode fazer é gritar: ei, público de terror, olha o que eu tenho aqui para vocês. E eles não fazem isso. E esse é o problema. Sim. Tanto é que a Globo Livros, por exemplo, ele tem talvez um dos livros mais icônicos de terror da história, que é o Battle Royale, e ele não aproveita disso para alavancar. Ele prefere muito mais impulsionar os livros da Agatha Christie, por exemplo, do que impulsionar Battle Royale, que é um dos livros aí mais icônicos do terror. Então, é uma questão. Né? Menos que seja nos selos específicos, como a Darkside e a Suma de Letras, né? Você não vai ter tanto, assim, as editoras investindo no marketing de livros de terror. Talvez por ter essa mentalidade. Essa discussão ela foi interessante por causa disso, né? Tem potencial, só que por algum motivo eles não querem investir. Como você falou ali a galera vai ver o quatro vidas do cachorro e os 50 tons de cinza. Vai no 4 vidas do cachorro porque o público é mais seleto. Então, assim, eu volto ali no meu argumento do que o público é mais seleto, entendeu? Lá que o público é menor. Talvez não que o público é menor porque não tem muita gente que vê, mas sim por causa de questão de idade. A classificação indicativa do Pânico é 16 anos, acredito eu. A do Halloween foi 18, eu acho. Então, não vai ser qualquer pessoa que vai ver. Ou um livro ali de... É que assim, gente, livro, ninguém fala de indicação, sabe, de livro. Mas vamos enfiar ali um livro de... Sei lá. Um livro de terror e vou variar um pouco no gênero para não ficar falando que parece que eu tenho preconceito com romance. Um livro de fantasia, ali um Eragon da vida, ou um livro de terror. Vamos pegar a Bruxa do Véu Negro. O público para a Bruxa do Véu Negro é mais seleto, é menor do que o público do Eragon. E olha que assim, Eragon é um livro que ele é girado, sabe? Porque os livros de fantasia, na minha cabeça, todo livro de fantasia é uma jornada do herói, que a galera vai lá e se amplifica pra derrotar o vilão no final. O carinha de 15 anos com o dom da amizade ganha do vilão que treinou 300 anos pra isso. Então o público do terror ele é mais seleto do que o público da fantasia, por exemplo. Então fica muito mais fácil para uma editora vender o livro de fantasia, porque qualquer idiota na rua vai ler o livro de fantasia. Claro, tem questão de gosto, mas o público para fantasia não é tão seleto assim, ele não é tão... A classificação indicativa, claro, também depende, né? Tem um pornô de fada lá, o Akotar, que sim, aí tem um público um pouco mais seleto. Mas se não for um pornô de fada, se for um Eragon, se for, sei lá, um Nome do Vento, uma coisa assim, aí ótimo. Você pega e fica mais fácil de vender esse livro, porque o público, ele não é tão... Não tem uma classificação indicativa de 18 no meio, entendeu? Onde, tamo aqui, entendeu? Então eu acho que a questão do público ser seleto talvez seja um problema, mas não que isso não pode ser quebrado, né? Porque, por exemplo, uma galera assim de 8 anos entende que eu não posso ler terror, logo é um gênero melhor para eu ler, logo tem umas coisas mais divertidas para eu ler, e aí isso já cresce a curiosidade na criança de querer ler. No meu caso eu fiz isso, né, ali não gostei, tive uns traumas e nunca mais pisei no terror, voltei anos depois por pura coincidência do destino. Isso é verdade, e eu gostei do ponto que você tocou, que foi a classificação indicativa. A gente tem uma discussão muito fervorosa, até em grupos de literatura, sobre avisos em livros. Agora esse negócio vai pegar fogo. Gente, vocês, como autores, como escritores, Marcos, você preferiria ter uma classificação indicativa no seu livro, não recomendado para menores de 16 anos, não recomendado para menores de 18 anos, ou colocar uma série de avisos ali na primeira página? A pergunta vale para vocês dois, aliás. Olha, a questão do gênero eu acho que ele varia muito, né? Porque se eu enfiar, por exemplo, sei lá, gatilho de suicídio e violência e, uma porrada de coisa lá no meio, o público vai se tornar mais seleto ainda. Porque tem pessoa que... só que também tem o ponto de que, assim, eu não estou bem psicologicamente, eu não me dou bem com essa coisa, eu vou ler a sinopse do livro. Eu vou ler o livro de terror, mesmo estando mal psicologicamente, mesmo tendo alguns gatilhos com
com essa questão. Vai diminuir meu público, entendeu? Se eu sou um leitor que eu quero vender, eu não tô nem aí pra gatilho. Eu, sinceramente, nunca vi um trailer de um filme de terror, por exemplo, que tem uma porrada de, nossa, morre gente nesse filme, todo mundo é esfaqueado, entendeu? Porque se a galera fizer isso, tem duas coisas que podem acontecer. Ou a galera fica interessada, porque adora ver o circo pegar fogo, ou o público diminui, o filme não vai vender tanto. E pode ser considerado até como spoiler, porque se eu enfiar no meu livro, tem gatilho de suicídio, alguém vai entender que em algum momento algum personagem vai se suicidar, entendeu? Então isso já pode virar até spoiler no final. Então assim, eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Eu não defendo, eu não vou contra. Eu só acho que pode ser negativo pro escritor e até mesmo pro leitor lá, que toma um spoiler na cara de que alguém vai se suicidar nesse livro, de que esse livro, entendeu? É isso. Bom, eu tenho a seguinte opinião. Qualquer livro que não seja thriller e terror, eu até compreendo que é um pouco necessário o alerta de gatilhos. Porque, por exemplo, você pega lá um livro, tem uma capa fofíssima, cheia de arco-íris, bolinhas, fadinhas coloridas, que é de um casal, e no meio do livro tem, tipo, uma cena de estupro, por exemplo. Eu acho que se o livro ele se vender como algo family friendly, e ele não avisar que tem temas, tipo, sensíveis, eu concordo que é um pouco de sacanagem pra quem tem problemas. Ao mesmo tempo que, se eu tenho um puta gatilho com alguma coisa, antes de ler qualquer livro, eu vou pegar e vou pesquisar. Esse livro aborda isso, aborda aquilo, né? Agora, para thriller e terror, às vezes, esses elementos eles estão até ligados a plot twist, a viradas de roteiro. Então é uma questão complicada. O que eu fiz? Eu coloquei no meu livro. Esse é um livro de terror, é um livro de terror slasher. Recomenda-se cautela, pois vai ter temas sensíveis e cenas fortes. Só. Agora, se alguém tiver realmente, como já aconteceu comigo, já veio gente perguntar no meu livro, tem isso, tem aquilo, eu peguei e respondi, porque se a pessoa tem gatilho, o mínimo que eu tenho que fazer, se eu for questionado, é avisar sobre esses gatilhos, né? Mas eu acho que vai de pessoa. Se a pessoa tem um gatilho muito forte, ela pesquisa. Você tem aí milhares de trends no TikTok, no BookTube, no BookTwitter, de pessoas falando dos livros e dos gatilhos que ele tem. Então, se você tem essa questão, você vai lá e pesquisa, entendeu? Eu acho que tem que ser uma linha tênue. Mas eu concordo mais com a classificação indicativa, talvez, e com um avisinho ali. Tem cenas fortes, recomenda-se cautela. Sim, isso é verdade, porque igual você falou, se você vê um livro fofinho, tal, que parece ser family friendly, e você vai ler e não realmente é uma patada, né? Agora, se você pega aquele livro ali rosinha, fofinho, bonitinho, e tem um selo nele assim, bem grande, 18, ali você já entendeu o recado. O livro nem precisa te falar o que ele tem, porque você conhecendo, isso é outro problema, é que às vezes o público não conhece qual é o sistema que coloca as classificações. O que acontece é o seguinte: se você insinua violência ou você insinua perigo mortal, então sua classificação é 12 anos, digamos assim. Se você já tem uma violência mais evidenciada, 14. E junto com a sua violência evidenciada, você tem algo como consumo de drogas, linguagem adulta, ou insinuação sexual, ou até nudez, aí você ganha um 16. Agora, para você ganhar um 18, você tem que ter tudo isso e mais um pouco, né? E de forma bem explícita. Agora, quando nós estamos falando do gênero terror, igual o Marcos falou, será que você vai fazer a propaganda de que vai morrer 20 pessoas aqui e será que isso vai vender? No caso do gênero de terror, vai, porque é isso que ele está vendendo. A obra de terror, ela está vendendo, ela está prometendo, tanto para o leitor quanto para o espectador, atrocidades. Então, quando o filme Halloween vem se vender para o público, ele está prometendo um monte de assassinatos, um monte de sangue e um monte de atrocidade. E ele quer animar o público com isso. É tipo assim, galera, nós vamos matar umas 50 pessoas nesse filme. Aí todo mundo fala, vou assistir. Então, no caso do gênero de terror, todas as atrocidades que você coloca ali, é isso que vai fazer seu livro vender, ou seu filme vender. É isso que vai atrair o público. Agora, igual você falou, Marcos, se a gente coloca um aviso no livro de terror, vamos dizer que eu estou montando meu plot. Aí eu decido que lá no final da história, lá assim no grande choque da história,
a minha personagem vai canibalizar a amiguinha. Aí se eu coloco lá, aviso, este livro contém canibalismo. Poxa, a pessoa vai ler o livro inteiro sabendo que alguém vai consumir a carne de outro coleguinha ali dentro. Quando chegar essa cena, não vai ser tão chocante, porque vai ser algo que a pessoa já estava esperando. Tipo, eu já sabia que alguém ia comer alguém. Então, né, não foi. O meu choque não funcionou. No caso, o meu terror não funcionou. Porque o gênero de terror é igual o Iago falou. Às vezes, os nossos choques, eles são plot twist, eles são coisas inesperadas. Então, quem vai morrer, quem vai viver, o que vai acontecer, o que vai fazer, é algo que o público não pode saber. Porque se o público sabe, torna-se previsível. E tudo que é previsível não é assustador, nem chocante. Então, avisos inúteis. Classificação indicativa, amo. Muito melhor o mundo da literatura, não só brasileira, mas mundial, pegar o costume de colocar classificações indicativas nos livros, ao invés de forçar os autores a darem avisos. Concordam ou discordam? A classificação indicativa, ela meio que faz ali o papel do que você colocaria de gatilho, né? Como o Iago, você falou ali do livro colorido, a gente não espera que tenha alguém, sei lá, cortando os pulsos, dependendo, claro, do contexto do livro. Mas num livro de terror, a gente espera qualquer coisa, sabe? A gente espera qualquer coisa. Mas, mesmo assim, existem coisas que eu posso pegar essa coisinha aqui, sei lá, vou dar uma facada no meu amigo. Beleza, colocar como 14, como 12 anos, sei lá. Agora, uma cena de, sei lá, estupro, 18, sabe? Colocar aí no 18. E aí a pessoa já vai saber que tem alguma coisa ali que faz aquela classificação daquele livro ser 18. Então não é um livro para qualquer pessoa, não é um livro para qualquer mente. Então eu apoio a classificação indicativa. E também todo autor tem que ter, ao mesmo tempo, bom senso de lidar com esses temas. Se você quer escrever alguma coisa que é muito polêmica, você não romantize e você escreva de uma forma que seja responsável. Isso eu acho que é até mais importante que tanto classificação quanto aviso. Não trate isso simplesmente como um elemento só para chocar. Passa a ter sentido dentro da narrativa, dentro do enredo, e não faz de forma romantizada, que é o que eu vejo muita gente fazer. Pegar, colocar simplesmente cenas de estupro, agressão física, simplesmente para chocar, e aquilo não agrega em nada para a história. Vou citar um exemplo. Tem um livro da J.K. Rowling, né? Eu odeio essa mulher, by the way, se chama Morte Súbita. Ele é um livro bem paradinho assim, sobre uma cidade, um livro sobre uma cidadezinha e sobre os personagens dessa cidade. E acontece que uma pessoa morre. E basicamente um livro bem bobinho assim até. E ele não tem. Só que chega numa certa cena que uma menina simplesmente é estuprada. E não tem consequência nenhuma desse estupro. Ela, inclusive, vê o estupro como uma forma dela, de repente, melhorar de vida. Dela ter, sim. Porque assim que ela é estuprada, ela tá indo pra polícia, ela para e pensa, não, mas e se eu ficar com essa criança, eu posso pegar um auxílio do governo, eu posso pegar uma moradia do governo pra não sei o quê, e aí eu vou conseguir ir embora daqui, não sei o quê. E é uma vibe assim, um livro que basicamente estava sendo só fofoca e relação humana, partiu para esse caminho e de forma muito irresponsável. Eu particularmente não gostei do jeito que ela tratou esse assunto, né? Então tem que ter essa questão do bom senso. E é um livro que não se vendeu como isso. Complicado. Mas, gente, que coisa absurda. Chocado. Sim. Não é nada... Não é esdrúxulo, mas assim... né? Complicado. Pelo menos isso é algo que você não vê, pelo menos assim, dentro do gênero de terror, pelo menos não dentro desse contexto. Porque dentro do gênero de terror, tudo de ruim que acontece é para ser negativo, né? É para que seja uma experiência negativa tanto pro personagem quanto pro leitor. Não tem essa de ficar romantizando as coisas, né? E, geralmente, quando algo é romantizado, é no ponto de vista do vilão. Mas aí é o vilão, né? Por exemplo, o Drácula. O Drácula acha que ele tá... Ai, meu Deus, eu tô indo atrás do amor da minha vida. Mas aos olhos de quem tá de fora cara, você tá matando um monte de gente, você tá sequestrando essa garota inocente. Você tá terrorizando a menina, entendeu? Coitada da mina, coitada da Lucy, coitada da mulherada daqui. Porque você tá causando
um fuzuê horroroso na vida dessas pessoas. Mas, às vezes, pra ele tá tipo, meu amor, entendeu? Então, aí já é um ponto de vista do vilão. E a gente não pode esquecer que ele é vilão, né? Eu adoro o Drácula é sedutor. Tá, mas ele é um vilão, tá, meu amor? E ele vai te matar. E aí é que tá o problema. Ele vai te rasgar em 1000 pedaços. Não importa se você acha ele charmoso ou não. O papel do terror é outro aqui. A gente não tá aqui pra romantizar esse tipo de coisa, né? Não é igual o Crepúsculo que, por exemplo, instiga aquele desejo de, ai meu Deus, queria eu estar no lugar da Bella. Quando você vê o Drácula, você não quer estar no lugar da mina. Você não quer estar no lugar daquela garota nem ferrando. Mesmo que ele ame ela, que ele acha que ela é a mulher da vida dele, você não quer estar na pele dela. Essa é a intenção do livro de terror. Sim. Eu acho que essa é uma discussão que vai bem longe. Porque as pessoas são muito diferentes. Cada uma vai reagir de um jeito quando lê esse determinado assunto. Então, não vai agradar todo mundo, fato, né? Hoje em dia você pode fazer um best-seller digno de Oscar, no caso de filme, digno de um prêmio Jabuti, no caso da literatura, mas você não vai agradar todo mundo, então é difícil. Eu li um livro uma vez, eu acho que eu até já falei dele, com o John Lee. Era um livro onde a mulher, ela, no dia do Ano Novo, ela fez um pedido que ela queria muito ser mãe. E aí o demônio aparece na Terra, estupra a mulher, ela fica grávida e fica feliz. Sabe, o que acontece? Essa mulher, primeiro que ela deve ser meio perturbada para criar um plot twist desse, mas tudo bem, né? Não vamos tocar nesse ponto. O negócio é que isso, na cabeça dessa gente, eu acho, porque não tem outra explicação para mim alguém fazer um livro desse, sabe? Poderia simplesmente ser qualquer outra coisa, dá para fazer qualquer outro romance, sabe? Qualquer outro livro. Eu acho que ela coloca isso porque fala, isso aqui eu vou enfiar lá nos gatilhos e vai chamar a gente, porque vai achar que esse livro aqui impacta, ou vai expulsar, mas na cabeça dela chama a gente para ler o livro de romance dela, onde a mulher é estuprada pelo demônio, e aí ela coloca aquilo lá como uma forma de chamar público. Então eu vou pegar esses gatilhos aqui, eles vão chamar público pra mim, eu vou ficar contente porque as pessoas vão querer ler isso só por causa da minha cena de estupro. Isso não acontece, entendeu? Na vida real. Isso não acontece. Eu, sinceramente, quando eu li aquilo, eu tive vontade de dar 2 tapas na cara da mulher e mandar ela pra cadeia, porque não faz sentido. Isso é romantização. Esse tipo de assunto não é uma coisa muito legal de se romantizar, sabe? Como a gente falou dos gatilhos, tem gente que realmente tem gatilho com isso. Uma pessoa que vai ler um livro de romance, sabe, assim, dependendo muito, muito do ponto, não vai querer procurar um livro onde o demônio estupra a mulher, entendeu? Onde uma mulher é estuprada e acha isso o máximo, porque ela pediu isso, entendeu? Então eu acho que as pessoas que fazem esse tipo de situação... por exemplo, como o Johnny falou lá do estupro da mulher lá no livro da louca lá, eu acho que isso é um ponto que na cabeça dessas pessoas funciona, que isso vai chamar público pra mim, porque esse livro aqui vai ser impactante. Eu vou colocar essa cena aqui de estupro só pra chamar gente, só pra tentar vender o livro. Eu vou colocar, entendeu? Eu acho que é isso que se passa na cabeça dessas pessoas, porque não tem outra explicação pra mim, entendeu? O nome disso é o bom e velho exploitation. É gente que quer chamar atenção chocando o público à toa. Isso é nojento. E essa mulher aí que você falou desse livro, ela provavelmente plagiou o Bebê de Rosemary e não da forma certa. É verdade. Então, pra gente finalizar aqui, quais são as grandes inspirações de vocês dois como autores de histórias de terror? Pode ser tanto de roteiros quanto de literatura. Gostaria de ouvir. Bom, eu tenho uma influência, no caso de filmes como Pânico. Acho que Pânico foi um dos principais influenciadores do livro que eu li, que é o Doce, que eu escrevi, né? Que é o Doce Obsessão. Eu acho que é impossível não se inspirar por Stephen King. Ele é um dos pilares aí do terror, que ainda se mantém muito atual. Eu acredito que seja esses dois. Seja assim, Pânico, Stephen King, na maneira de escrever.
Battle Royale me inspirou bastante também na questão narrativa. Acredito que tem esses dois. Do ano passado para cá eu comecei a me aprofundar mais um pouco em clássicos do terror. Li Drácula, li Frankenstein. Então ainda tô conhecendo aí o gênero no passado, mas atualmente acho que seria mais esses dois, Stephen King e Pânico. Assim, eu sou uma negação, né? Eu sou uma negação pra filme, eu sou uma negação pra tudo. Eu fui ver... Eu não gostava de filme de terror, e aí um dia eu falei, olha, por que eu não vou no cinema ver Sobrenatural, A Última Chave, sem nunca ter vindo nem outro Sobrenatural, sabe? Eu fiz isso aí, odiei o gênero, depois eu voltei, mas eu voltei com a minha tia, e a minha tia, ela gosta de Invocação do Mal. Então eu via ela vendo Annabelle, eu via ela vendo Invocação do Mal, sabe? Eu via ela vendo esse tipo de filme. Ela nunca colocou um Pânico na televisão, entendeu? E eu só podia ver filme de terror na casa dela, porque meu pai não deixava. Então, assim, quando eu via os demônios lá da Invocação do Mal, aquela, bate cheio, entendeu? Eu falava, não, é legal, entendeu? Eu gostei do gênero, eu gostei dessa assombração, eu gostei desse demônio aqui. Aí isso ficou na minha cabeça, e depois eu fui tentar ali, depois de ter visto Silent Hill, eu queria escrever um livro com criatura assim, feia pra caralho num lugar. E não rolou, né? Então eu fiquei com a questão da assombração na minha cabeça, e aí eu comecei a ler Stephen King. Entendeu? Eu comecei com It, já cheguei com a voadora, entendeu? Então eu acho que esses filmes assim de Haunting horríveis, né, pela crítica, e o Stephen King foram as minhas inspirações. Você, João, legal. Inspirações? Minhas inspirações como autor? Isso é óbvio. A minha grande inspiração é Wes Craven, né? Ele era um excelente escritor. O cara foi professor de inglês numa universidade, pelo amor de Deus. Ele sabia escrever. Até já peguei para ler alguns roteiros escritos por ele mesmo, assim, é uma coisa de louco. E como diretor, também como contador de história visual, ele também era excelente. Então, acho que não tem ninguém melhor para você se inspirar. Eu gosto do Stephen King. Ele é muito bom escritor, mas é claro que ele tem as suas peculiaridades, né? O Stephen King às vezes dá muita volta ao mundo para chegar ali no ponto dele, e não é nem questão de trabalhar com suspense ou de antecipação, não, ele gosta de aprofundar mesmo, assim, né? Porque quando a pessoa tá criando suspense, você sabe, não, aqui é uma cena de suspense, não, com o Stephen King você vai ganhar isso, ele vai começar a te dar isso da metade pro final, entende? De resto é intrigas e outras coisas. Acho que o único livro que eu lembro de ter lido dele, onde as coisas já eram assim pré-estabelecidas com um choque inicial, foram It, a Coisa, né? Que é a cena de abertura, você é muito famosa, até no filme, né? Você tem ali o George ali com o Pennywise já no bueiro, e o The Outsider, que já começa com uma trama ali que já tá acontecendo, com uma morte muito horrível, que não dá nem pra falar aqui, senão o YouTube manda a gente pro beleléu. Mas é isso. Geralmente ele faz muita volta ao mundo. Então eu sou mais Wes Craven. Até porque o Wes Craven ele era muito econômico. Quando os filmes dele começam, a história já tá acontecendo, já tá rolando. Ele não tem muita gordura, não tem muita enrolação. E ele consegue explorar os personagens, ele consegue aprofundar a trama, ele consegue fazer tudo e sem perder tempo. Ele economiza, e eu gosto disso. Então, e ele também sabe trabalhar muito bem com humor. Ele pode te aterrorizar e 15 minutos depois ele te faz rir, e assim, é uma montanha-russa de emoções, sabe? Então, Wes, minha grande inspiração. E é isso, então, vocês querem deixar alguma indicação para o nosso público? Indicação literária e cinematográfica? Vamos começar com o Marcos. O que o pessoal devia conferir? Assim, né? Em questão de livro, um livro que eu li antes de publicar o livro, de começar a escrever e essas coisas assim, e eu gostei muito, é o Demonologista do Andrew Piper. Eu gosto muito desse livro aqui, eu acho que ele tem a pegada lá do Demonic, né? E eu gosto muito dele, eu amei ele, então eu deixo ele como indicação para livro de terror. Agora filme, cara. Filme assim, ó. Eu sou o horror pra filme. Porque eu gosto de Invocação do Mal, entendeu? Então na minha cabeça, agora que você fala em filme,
Você fala tanto do que Invocação do Mal é ruim, que a única coisa que vem na minha cabeça agora é Invocação do Mal. E eu não consigo falar outra coisa. Entendeu? Eu não sei mais o que eu penso. Eu não sei mais. Eu já vi filme assim, ó, do bueiro, entendeu? Eu já vi, não vi muito, tanto como vocês viram, mas só agora na minha cabeça tá só Invocação do Mal. E só de raiva eu vou indicar Invocação do Mal. Vejo Invocação do Mal. Mas vejo... Primeiro, você me desculpa, mas acho que a comunidade inteira já assistiu esse filme e a maioria ainda briga por causa dele ainda hoje. Então... Vê de novo. Não, vê de novo e fala assim, o que tem de errado aqui? Eu vou fazer dar certo. Vai, faz isso. Vê de novo aí. Porque, né? Vai que um dia dá certo. A gente tem tanta pena de você, porque foi com esse filme que você começou a entrar no gênero. Eu vou falar uma coisa. Você falou que você entrou com o Sobrenatural Última Chave e depois com a Invocação do Mal. Vou falar pra você, não é à toa que você odiou o gênero na primeira vez. Não. Quem entra com isso, gente? Como que a pessoa entra nessa casa desse jeito? O primeiro filme de terror que eu vi na minha vida foi O Mistério da Rua 7. Nossa, piorou. Putz! Eu voltei alguns anos depois e eu vi O Amigo Oculto, que é o bueiro também, né? Que é o da menininha lá que... A gente defende esse filme aqui, hein? Tá, então a gente defende o filme. É que eu tive muito medo. E aí eu não consegui ver. Então, a gente defende ele. Bom, eu não vou falar muito do que eu falei durante aqui o vídeo, né? Pra não ficar muito óbvio. Então, de filme, eu vou indicar Psicose. Eu acho que ele é um clássico que todo mundo deveria ver. Mesmo se você nunca tiver assistido nenhum filme de terror, ele vai funcionar pra você. Ele tem bastante coisinhas diferentes do que a gente vê muito hoje em dia. Né? Assista pra ver. E eu não tô falando nem da cena icônica. Tô falando de outras coisinhas. E de livro, eu vou indicar Misery, do Stephen King. Que eu acho que ele é um livro que ele foge um pouco dessa questão que o Jonathan falou ele dá voltas e voltas e voltas. Ele é um ótimo livro pra começar. O pessoal fala muito pra começar com Carrie, porque é o primeiro, não sei o quê. Mas eu acho que Misery é uma boa pedida pra você conhecer a essência do Stephen King de uma forma mais acessível pra todo mundo ler e não ficar de saco cheio. Então acho que as minhas duas indicações vão ser essas. Se você curte muito o livro do Misery, assista o filme também. Muito bom. Show de atuação. Exemplos maravilhosos. E Iago, você que é autor de Doce Obsessão, onde as pessoas podem encontrar o seu livro para ler e ganharem um bom susto? Ele está disponível no Wattpad, o volume 1 e o volume 2 completos, de graça. É só você baixar o aplicativo se você não tiver e se divertir lendo. Ótimo. E é um slasherzão, gente, bem sangrento, se passa no Brasil, né? Sim, brasileiro. Desafio. É ótimo. Vão lá porque é de graça. E Marcos, A Bruxa do Véu Negro já está publicado. Onde as pessoas encontram? Tem na Amazon, Submarino, Magazine Luiza. Nossa, só joga o nome no Google aí que tu acha. Tem pelo site da editora também, né? Editora Flive. Você pode comprar diretamente comigo. Eu sei que eu não sou famoso, eu não tenho esse direito, mas eu autografo o livro. Pra quem quiser que eu autografe, claro. Tem também a versão e-book no Kindle e tem uma degustação ali pra quem quiser no Wattpad também. Tem os primeiros 5 capítulos lá pra quem quiser dar uma conferida. E é isso. É isso aí. Meu Instagram Com o livro de um, as pessoas vão ser perseguidas por um assassino e no outro as pessoas serão aterrorizadas por um fantasma macabro. Eu adoro essa diversidade. E a sua indicação, Johnny? O Brasil inteiro quer saber? Bom, a minha indicação... A minha indicação, vocês podem acompanhar o canal Críticos de Filmes de Terror e sempre ficarem ligados com os vídeos que vão vir aí sempre. Toda semana tem 3 vídeos por semana. E além de filmes, eu também abordo subgêneros. E se eles querem tanto saber, gente, deixa nos comentários qual o filme que você quer ver aqui no Críticos de Filmes de Terror sendo abordado. Tem tanto filme ainda pra gente falar, o canal mal começou ainda. E desde já a gente agradece todo o apoio de vocês, todos os inscritos nesses 2 meses. Foi tudo muito bom, o engajamento de vocês está ótimo, a gente agradece de coração. E espero que vocês leiam mais, se embarquem mais em livros também. O Iago aqui, ele faz os vídeos para livros, né, para o canal. Ele já falou de Carrie, ele já falou... Qual foi o outro que você falou? Desculpa, Iago. Exorcista.
O Exorcista, maravilhoso, eu adoro esse livro. Então, Críticos de Filmes de Terror, ele cuida do terror em geral, não só do cinema mesmo. Então, daqui a pouco a gente vai ter um quadro aqui no canal para games, para videogames. Então, até a comunidade gamer vai poder se juntar aqui, né, nessa nossa família estranha, bizarra e sangrenta, né? As Marias sangrentas aqui do canal. Então, Marcos e Iago, muito obrigado, viu, pelo papo, por vocês terem tirado um tempo para vir aqui. Sucesso para todos, para vocês, para nós. Acho que todo mundo está no mesmo barco aqui. E é isso, galera. Valeu se você veio ouvir esse podcast até aqui. Muito obrigado. Se inscreva no canal, já deixa o comentário que a gente vai responder. Ativa o sininho, compartilha esse vídeo e continua acompanhando Críticos de Filmes de Terror. E a gente vai ter mais convidados mais pra frente, mais temas sendo abordados, mais papos assim muito interessantes com pessoas muito interessantes. Então é isso. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.